Ótimo dia para você ligado aqui na Rede Links. Agora são 8 horas e 59 minutos em São Paulo. No ar, mais uma edição do nosso Rede Links Esportes. Hoje aí com todos os destaques de todos os esportes, claro aí, frisando sempre todos os esportes, muito além do futebol, obviamente. Vamos falar, é claro, das meninas do vôlei que estão arrasando no Grand Prix de vôlei também. Vamos falar, é claro, da notícia bombástica aí dessa semana do Neymar, que disse sim ao Paris Saint-Germain e pode acertar aí com o clube francês com um contrato aí de cerca de 110 milhões de reais por ano. O Neymar aí que tem a multa rescisória aproximadamente aí de quase 900 milhões de reais, né? Cerca aí de 220 milhões de euros e convertido em reais chega aí a pouco mais de 800 milhões de reais. Vamos falar também aí do tênis. Semana passada ainda acabei até falando aqui de Wimbledon e tivemos aí a vitória dos brasileiros em Wimbledon, colocando aí o Brasil novamente na vitrine do tênis mundial. Vamos falar, claro, também do surf essa semana aí que tivemos em uma das etapas, a presença de um intruso, um tubarão acabou interrompendo uma das etapas também. E claro, você que quiser participar conosco, fique à vontade através do nosso WhatsApp, que é o 11 95104 9709. Repetido, nosso WhatsApp, 11 95104 9709. São 3 minutinhos, a gente já volta aqui com todas as informações, todos os detalhes para você. Que eu tenho dos tempos de Nova Aurora, que saudade que eu tenho dos tempos de Nova Aurora, que saudade. Eu caio e levanto cambaleando por este mundo afora, que saudade que eu tenho dos tempos de Nova Aurora, que saudade que eu tenho dos tempos de Nova Aurora. Daquela vacaria do ferro de boi de Zé do Caroço e do fogão de lenha pra modo esquentar nossa água de poço. Oh, daquela vacaria do carro de boi do Zé do Caroço e do fogão de lenha pra modo esquentar nossa água de poço. Diga! Pra modo esquentar, oh, nossa água de poço. Pra modo esquentar, oh, nossa água. Diz outra vez. Pra modo esquentar, oh, nossa água de poço, eu falei. Pra modo esquentar, oh, nossa água de poço. Minha mãe, mamãe ia colher batata doce e aí papai chegava com fecho de leia no dorso. pra modo esquentar, oh, Nossa água de poço. pra modo esquentar, oh, Nossa água. Diz outra vez. pra modo esquentar, oh, Nossa água de poço, eu falei. pra modo esquentar, oh, Nossa água de poço. E eu caio e levanto cambaleando por este mundo afora, que saudade que eu tenho dos tempos de Nova Aurora, que saudade que eu tenho dos tempos de Nova Aurora. daquela vacaria do carro de boi de Zé do Caroço e do fogão de lenha pra modo esquentar nossa água de poço. Oh, daquela vacaria do carro de boi de Zé do Caroço e do fogão de lenha pra modo esquentar nossa água de poço. Diz aê, Pra modo esquentar, oh, nossa água de poço. pra modo esquentar, oh, Nossa água. Diz outra vez. pra modo esquentar, oh, Nossa água de poço, eu falei. pra modo esquentar, oh, Nossa água de poço. Minha mãe, mamãe ia colher batata doce e aí enfim, papai chegava com fecho de lenha no dorso. pra modo esquentar, oh, Nossa água de poço. pra modo esquentar, oh, Nossa água. Diz outra vez. pra modo esquentar, oh, Nossa água de poço. pra modo esquentar, oh, Nossa água de poço. Daquela vacaria do carro de boi do Zé do Caroço e do fogão de lenha pra modo esquentar nossa água de poço. Oh, pra modo esquentar, oh, nossa água de poço. pra modo esquentar, oh, Nossa água de poço. pra modo esquentar, oh, Nossa água de poço, eu falei. pra modo esquentar, oh, Nossa água de poço. Minha mãe, mamãe ia colher batata doce e aí enfim, papai chegava com fecho de lenha no dorso. pra modo esquentar, oh, Nossa água de poço.
Rede Links. Voltamos com o Rede Links Esportes, agora são 9 horas e 5 minutos. E você que quiser participar conosco aqui do nosso Rede Links Esportes, mandando o seu recado, mandando aí a sua opinião, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 11 95104 9709, colocando aí no início da mensagem sempre o seu nome e a região, a cidade ou o bairro aí de onde você está falando. Começando aqui com os nossos destaques, vamos falar aqui primeiramente sobre a última informação aí a respeito do Neymar, que pode ser aí uma transferência histórica, milionária. Neymar, ele diz sim ao PSG e acerta em um contrato de mais de 110 milhões de reais por ano. O contrato aí do Neymar, que avisou o PSG que quer se transferir sim para o time francês. E isso aí, é claro, facilita muito para que o PSG possa, enfim, concretizar essa transferência do Neymar do Barcelona para o time francês. O contrato aí, a rescisão do Neymar, que é cerca de 220 milhões de euros, equivalente aí a cerca de 800 milhões de reais, que pode ser pago aí pelo Paris Saint-Germain, que está sim disposto a pagar este valor pelo atleta brasileiro e tirá-lo ali do time espanhol. Fontes próximas ao PSG disseram à imprensa ultimamente que Neymar e seu pai, que mantiveram contato com os donos do clube e o diretor esportivo Antero Henrique nos últimos dias, acertaram um contrato de 4 anos com ganhos de aproximadamente 30 milhões de euros, cerca aí de 109 mil reais por 109.500 por temporada, milhões no caso, perdão. Além dessa cifra que Neymar receberia, existe também aí, claro, os direitos de imagem do jogador. Essa transferência, claro, pode sim entrar para uma das mais caras da história. E, claro, o Neymar, obviamente, numa questão até mais pessoal e profissional também, se transferindo aí para o Paris Saint-Germain, para ele seria uma questão até mesmo na questão do seu futebol, de se aparecer mais do que no próprio Barcelona, onde o Neymar, ele hoje atua como muita gente costuma dizer, que ele é uma sombra do Messi, e isso, claro, é ruim para um jogador do nível do Neymar, e isso passa a ser um pouco constrangedor. O Neymar é um jogador que não é um jogador para ser coadjuvante, é um jogador que tem futebol para ser sempre protagonista, e no Paris Saint-Germain ele teria aí essa oportunidade de ser o protagonista da equipe, de ser o principal jogador, assim como o Messi é no Barcelona, como o Cristiano Ronaldo é no Real Madrid. E claro que o Paris Saint-Germain, além de já ter o time espetacular que tem, embora não venha disputando grandes títulos, não ganha títulos de expressão há muito tempo, mesmo com todo o investimento que é feito, o Paris Saint-Germain tem uma equipe aí que é assim de encher os olhos. Falta assim mesmo somente de repente um jogador principal no meio do elenco, um treinador melhor, para que possa, além do francês, o Paris Saint-Germain tem vencido muito aí o campeonato francês e tem deixado a desejar em competições assim como a Champions League. Como eu estava dizendo aqui, que além dessa cifra, Neymar receberia de forma líquida a cada ano. O acordo prevê ainda o recebimento de luvas, que serão diluídas ao longo do contrato. O astro e seu pai também lucrarão com parte em alguns empreendimentos comerciais da Orxy Qatar Sports Investimentos em Paris. Segundo o jornal francês Le Parisien, o camisa 11 do Barcelona, que está atualmente nos Estados Unidos em pré-temporada, já avisou alguns companheiros que está indo para o PSG. A grande questão que definirá a transferência ou não de Neymar é a operação financeira que os franceses farão para pagar o que será a maior quantia já paga por um jogador de futebol. O orçamento total do PSG na janela, seguindo as regras de fair play financeiro da UEFA, era de 220 milhões de euros, equivalente a 803 milhões de reais. Contudo, já contratou o também brasileiro Daniel Alves, de graça, e o lateral esquerdo Yuri Berkik, fazendo com que a operação por Neymar fosse questionada. Ainda que a venda de Jean-Kevin Augustin, que foi para o RB Leipzig da Alemanha, tenha feito com que o PSG recuperasse, entre aspas, aí, os 13 milhões de euros, cerca de 47 milhões e meio de reais, gastos em reforços. Outros jogadores ainda precisam ser negociados para que o PSG não corra risco de punições.
Vários métodos têm sido considerados para completar a transferência de Neymar, a maioria envolvendo terceiros, como o próprio jogador e a patrocinadora Nike. Se tiver sucesso na operação quase bilionária, o PSG ainda pretende aumentar sua lista de reforços. Alexis Sánchez, do Arsenal, segue sendo alvo, enquanto a defesa pode ganhar a chegada do argentino Juan Foyt, do Estudiantes. O também brasileiro Fabinho, do Mônaco, é outro que interessa ao clube francês. Então o Paris Saint-Germain está disposto sim a montar aí mais um time, né? Já tem uma excelente equipe, Lucas, brasileiros aí como o Lucas, o Marquinhos, o excelente zagueiro Marquinhos, o Lucas que atuava aqui pelo São Paulo e atuou muito bem pelo São Paulo, ainda não desenrolou, digamos assim, o seu futebol da melhor forma possível no Paris Saint-Germain, teve uns picos, bons momentos, mas não conseguiu se estabilizar ali com o seu futebol como ele apresentava aqui no São Paulo, além também de jogadores como o Cavani, Di Maria, são atletas aí excepcionais que estão já estão inclusive no elenco do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain, claro, se conseguir essa contratação do Neymar, que chega aí próximo quase aí de 1 bilhão, pouco aí próximo de 1 bilhão de reais, realmente aí terá tudo para disputar campeonatos de ponta e não deixar a desejar como tem feito nos últimos anos aí, como já disse, somente disputando o campeonato francês em alto nível. Continuando aqui com as nossas informações, falando agora de tênis, e semana passada, como já havia informado aqui, tivemos a vitória da dupla brasileira em Wimbledon, né, num torneio de tênis, e o Marcelo Melo, um dos campeões, ele admite que não teve noção do tamanho do feito que ele e seu companheiro conseguiram. Marcelo Melo fez a história, né, disputando aí as duplas de tênis em Wimbledon, um dos torneios aí de grande porte no meio do tênis mundial, colocando, como eu já disse aqui, o Brasil novamente aí no cenário mundial do tênis. O Marcelo Melo, que inclusive em entrevistas aí acabou dizendo que pretende sim, que ele espera que o seu feito possa de alguma forma fazer com que os jovens, incentivar os jovens a praticar o tênis, a quererem ser, assim como foi a época do Guga também, como muita gente acompanhou, como a gente sabe, o que o Guga ele representa para o esporte nacional, não somente o tênis em específico, mas para o esporte em si, por toda a sua trajetória no tênis, o seu carisma, tudo aquilo que ele conquistou dentro do tênis, que inclusive foi até homenageado em Roland Garros ali na comemoração dos, se eu não me engano, foram os 20 anos do seu título em Roland Garros, que claro, colocou ele aí no topo do mundo. O Melo, ele, como já disse, ele espera incentivar os jovens, os juvenis aí após a sua conquista. Ele, como ele mesmo disse, ele até então ainda não fazia ideia do tamanho do feito que ele havia conquistado nessa competição. E continuando a matéria aqui, ao lado do polonês Lukas Kubot, a dupla formada por Oliver Maki e Mate Pavic, por 3-2, foi a vitória em parciais de 5-7, 7-5, 7-6 e 13-11. O Girafa, como é apelidado, se tornou o primeiro brasileiro a conquistar um título em Wimbledon. Antes dele, apenas Maria Esther Bueno havia sido campeã no All England Club em 1959, 1960 e 1964. De volta ao topo do ranking, já continuo aqui de volta ao topo do ranking de duplas com título na grama sagrada. Marcelo Melo também faturou em 2015 um outro Grand Slam, o Roland Garros. Embora tenha agora as taças dos dois campeonatos mais conceituados do calendário em sua prateleira, o tenista mineiro admite que sua ficha ainda não caiu. Ainda acho que não realizei meu sonho, não tive a noção do feito, porque foi um negócio que sempre sonhei desde pequeno. No início do ano, todas as metas eram voltadas para conquistar o Wimbledon, mas logicamente não abdicando aos outros torneios. Espero que a ficha caia. Acho que essa vai demorar bem mais do que a de Roland Garros, disse Marcelo Melo. Antes de chegar ao Wimbledon, Marcelo Melo e Lukas Kubot conquistaram outros 2 torneios na grama. Os títulos em... deixa eu só falar aqui o nome difícil...
Hertogenbosch na Holanda e em Halle na Alemanha. Os ajudaram a ganhar confiança e agora entrou para a história do tênis brasileiro, e ele já relata algumas mudanças em relação ao reconhecimento do seu trabalho. Ele disse o seguinte, Já continuo aqui com as informações, só com um problema técnico que eu já volto. Eu mando os mesmos versos para um bando de garotas. Eu mesmo faço as manchas de batom na minha roupa. Eu sei que um dia desses eu ainda vou em cana, porque eu mando mais torpedos que a marinha americana. Mas quando eu vejo um broto e digo agora é pra valer, eu ouço os meus dentes batendo e os meus joelhos a tremer. Eu falo mil bobagens, eu não sei o que dizer, mas mando a minha brasa e vou fingindo não saber. Eu queimo o meu filme, eu enfio o pé na lama, eu sujo o meu nome e ainda pioro a minha fama de conquistador barato. Bam bam bum bam bum bambolê, bam bam bum bam bum bambolê. Eu sempre bato o carro olhando os brotos na calçada e não decoro nomes, isso então é uma piada. Na praia ou nas festinhas só me meto em confusão, porque eu paquero a garota e nem reparo o garotão. Mas quando encontro um broto e digo agora é de verdade, eu fico como se eu tivesse apenas 2 anos de idade. Eu faço mil bobagens, eu não sei o que dizer. Eu tiro o meu time, pois eu sei que eu vou perder. Eu queimo o meu filme, eu enfio o pé na lama, eu sujo o meu nome e ainda pioro a minha fama de conquistador barato. Bam bam bum bam bum bambolê, bam bam bum bam bum bambolê. Rodando mais que um bambolê. Rede Links. Não entendi o enredo desse samba amor. Já desfilei na passarela do teu coração. Gastei a subversão do amor que você me entregou. Passei pro segundo grupo e com razão. Passei pro segundo grupo e com razão. Não entendi o enredo desse samba amor. Já desfilei do teu coração. Gastei a subversão do amor que você me entregou. Passei pro segundo grupo e com razão. Passei pro segundo grupo e com razão. Meu coração carnavalesco não foi mais que um adereço, teve um 10 na fantasia, mas perdeu em harmonia. Sei que atravessei um mar de alegorias, desclassifiquei o amor de tantas alegrias. Agora sei
desfilei sob aplausos da ilusão. E hoje tem este samba de amor por comissão. Fim do carnaval, das cinzas pude perceber. Na apuração perdi meu coração. Carnavalesco não foi mais que um adereço, teve um 10 na fantasia, mas perdeu em harmonia. Sei que atravessei um mar de alegorias, desclassifiquei o amor de tantas alegrias. Agora sei, desfilei sob aplausos da ilusão. E hoje tem este samba de amor por comissão. Fim do carnaval, das cinzas pude perceber. Perdi você. Eu perdi na apuração, perdi você. Links. Voltamos com o Rede Links Esportes com mais informações para você. Continuando aqui agora com as informações do vôlei. As meninas do vôlei que venceram aí na última vitória. E o Zé Roberto, técnico da seleção feminina, comemora a vitória, mas alerta para a necessidade de evolução. O Brasil aí que venceu a Bélgica no Grand Prix de vôlei feminino e respirou na briga por uma vaga na fase final. Após a partida, o técnico José Roberto Guimarães falou sobre a partida e comemorou o triunfo, mas lembrou a necessidade de evolução. Estamos contentes pela vitória, mas sabemos que precisamos melhorar ainda, principalmente na recepção e na defesa, analisou o experiente comandante bicampeão olímpico com as meninas do Brasil, além do triunfo no masculino em Barcelona 92. A oposta Tandara também comentou o triunfo sobre as belgas, que mantém a equipe viva na disputa por um lugar na fase final. Ela disse o seguinte: o mais importante hoje foi conseguir 3 pontos. Queremos alcançar a fase final e este foi o primeiro passo. Amanhã temos nova decisão contra a Holanda. Na última sexta-feira, contra as europeias citadas por Tandara, o Brasil buscou o segundo triunfo em Cuiabá. Sede do grupo do país na terceira semana do Grand Prix. O duelo que foi às 15 horas aí e acabou com vitória no Brasil. E neste sábado o rival será o time norte-americano. Até o momento, em 7 jogos, o time de José Roberto tem 4 vitórias e 3 derrotas. Assim, é fundamental bater a Holanda e Estados Unidos na luta por um posto entre as 6 finalistas, na tentativa de defender o título conquistado em 2016. A fase decisiva será na China entre os dias 2 e 6 de agosto. Aí as meninas irão tentar aí em busca do título do Grand Prix feminino. Daqui a pouco a gente vai continuar com mais informações a respeito ainda do futebol também. O futebol que essa semana aí o Palmeiras teve aí um problema lá em Pernambuco. O Palmeiras que enfrentará o Sport em Pernambuco acabou tendo um problema aí com relação aos treinos, por conta das fortes chuvas que atingiram a região lá do Nordeste. O Palmeiras acabou tendo que treinar aí num campo improvisado, num resort. Ele queria treinar no CT do Náutico e não foi possível. Teve que treinar aí num campo improvisado no resort. Agora, continuando aqui falando de mais esportes, falando agora do surf. O surf que essa semana, na sua etapa do Mundial, que foi na África do Sul, um tubarão interrompeu o duelo entre Medina e Fenin, que foi lá na região da África do Sul. A aparição de um tubarão interrompeu a bateria entre Gabriel Medina e Mick Fanning pelas quartas de final da etapa do Mundial de Surf em Jeffreys Bay, na África do Sul. O brasileiro venceu o australiano, que foi atacado pelo animal no mesmo local em 2015. Na última terça-feira, a terceira disputa pela quarta fase já havia sido interrompida pela presença de um tubarão. Quem estava na água era o brasileiro Felipe Toledo, que enfrentava o sul-americano George Smith e o australiano Julian Wilson.
também presente no ataque de um tubarão branco que aconteceu há 2 anos. Segundo a organização, o animal estava a cerca de 90 metros de onde os surfistas se encontravam. Na última manhã, o mesmo cenário voltou a acontecer. O brasileiro Gabriel Medina atropelava o australiano e defensor do título em J.B. McFadden, com direito a 2 ondas, 8,50 e 8,90, e uma diferença de 6,40 pontos na somatória final. No entanto, faltando 4 minutos para o fim da disputa, o duelo precisou ser paralisado. Cerca de 15 minutos após a interrupção, a organização informou que o tubarão já se encontrava a 3 quilômetros da área de competição e a disputa foi retomada normalmente do ponto em que parou, ao contrário do que aconteceu na terça-feira, quando precisou ser reiniciada. Na volta da disputa, as notas não se alteraram e Medina confirmou a vitória sobre o Fenning por 17,40, 8,90 mais 8,50, a 11,33, 5,83 mais 5,50, garantindo vaga na semifinal da etapa sul-africana, no que já garante seu melhor resultado da temporada. O brasileiro também foi semifinalista em Gold Coast, na Austrália. No momento da aparição do tubarão, também já se encontravam na água o atual campeão mundial John Florence e o português Frederico Moraes, que se preparavam para sua próxima bateria pelas quartas de final do evento. Enquanto no futebol nós temos a invasão de torcedores, no surf, a invasão de tubarões, né? O que deve ser pior, um torcedor entrando em campo, um tubarão entrando no meio da onda. Tá aí então, o Gabriel Medina segue na disputa, próximo aí de conquistar aí mais um... próxima aí da disputa do título do Mundial de Surf. E claro, daqui a pouco a gente volta aí com mais informações para você, continuando aí com as informações da rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana. Falar do Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo também. Se houver mais detalhes a referente à transferência do Neymar do Barcelona para o PSG, traremos para vocês aqui as informações. Daqui a pouco a gente volta. O alcance das emissoras de rádio, além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Uhul, Rede Links! Você sabia que dá para ouvir a Rede Links pelo site redelinks.vai.lá e também por aplicativos? Sério? Quais aplicativos? Tem o TuneIn, o iRádios, o Rádios Brasil, o Radiosnet e também o site radios.com.br. Você escolhe o seu aplicativo preferido e busca por Rede Links. Tudo junto, separado, não importa. Se você não conseguir encontrar, entre no nosso site redelinks.vai.lá e clique em sites e aplicativos parceiros no menu. Lá é explicado passo a passo para você não perder nenhum segundo da sua programação favorita, quando e onde quiser. Sintonize! Rede Links tá tudo hoje e sempre. Se você viajou a trabalho ou a lazer e não usou os itens de higiene dados no hotel ou no avião, o Mini Gentilezas recebe e distribui para iniciativas que ajudam as pessoas em situação de rua. O Mini Gentilezas faz parte da ONG Argilando, que apoia e distribui essa ideia. Mas atenção, só são aceitos itens de higiene pessoal. Eles criaram uma metodologia social que pode aplicar o projeto em diversas cidades. E você também pode ser um agente multiplicador, deixando uma caixa para receber as doações aí na sua empresa, onde você trabalha. É só visitar a página do Mini Gentilezas no Facebook. facebook.com/Mini Gentilezas. Curta, compartilhe, apoie essa ideia. Todos os envolvidos são voluntários. Lá na página tem todas as informações de como fazer parte desse projeto maravilhoso. A Rede Links te ajuda a fazer o bem. Rede Links, a sua rádio ontem, hoje, sempre. Rede Links. Você conhece o Cabelegria? O Cabelegria é um grupo que confecciona perucas para pessoas em tratamentos de câncer. As perucas ajudam a melhorar a autoestima dos pacientes, aumentando a qualidade de vida e também as chances de cura. E o melhor é que existem várias formas de ajudar. Você pode doar cabelo e não importa se tem alguma química ou se foi tingido. Só é necessário que a mecha tenha no mínimo 20 centímetros.
É só amarrar o cabelo seco, cortar e colocar em um saco plástico para que fique protegido. É importante que o cabelo esteja completamente seco, porque ele pode estragar se estiver molhado ou úmido. Aí é só enviar aos cuidados do Cabelegria para a Caixa Postal 75207, CEP 02415-972, São Paulo, SP. Para mais informações ou outras formas de doar, acesse cabelegria.org.br. É a Rede Links do Bem. Toda vez que eu vejo você, sinto uma coisa diferente. Toda vez que eu penso em você, te vejo nos meus sonhos tão carente. Você não cola do meu lado, esquece os grilos todos do passado. Vem comigo e tenta ser feliz. Pare de dizer tá tudo errado, deixa logo ser seu namorado. O resto o destino é quem diz. Sorria que eu estou te filmando. Sorri, o coração tá gravando o seu nome aqui dentro de mim. Oh, 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 oh. Sorria que o prazer já vem vindo. Sorria, nosso amor tá tão lindo. Não quero ver você tão triste assim. Sorria que eu estou te filmando. Sorri, o coração tá gravando o seu nome aqui dentro de mim. Oh, 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 oh. Sorria que o prazer já vem vindo. Sorria, nosso amor tá tão lindo. Não quero ver você tão triste assim. Toda vez que eu vejo você, sinto uma coisa diferente, diferente. Toda vez que eu penso em você, te vejo nos meus sonhos tão carente, tão carente. Porque você não cola do meu lado, esquece os grilos todos do passado. Vem comigo e tenta ser feliz. Pare de dizer tá tudo errado, deixa logo ser seu namorado. O resto o destino é quem diz. Sorria que eu estou te filmando. Sorri, o coração tá gravando o seu nome aqui dentro de mim. Oh, 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 oh. Sorria que o prazer já vem vindo. Sorria, nosso amor tá tão lindo. Não quero ver você tão triste assim. Sorri, o coração tá gravando o seu nome aqui dentro de mim. Oh, 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 oh. Sorria que o prazer já vem vindo. Sorria, nosso amor tá tão lindo. Não quero ver você tão triste assim. Oh, 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 oh. Sorria que eu estou te filmando. Sorri, o coração tá gravando o seu nome aqui dentro de mim. Uhul, Rede Links!
Voltamos com o Rede Links Esportes, agora são 9 horas e 34 minutos. Voltando agora com as informações do futebol, Campeonato Brasileiro, que segue com tudo essa semana. No meio da semana teremos os confrontos de volta da Copa do Brasil. O Palmeiras, que empatou em 3-3 aqui em São Paulo, diante do Cruzeiro, vai a Minas Gerais, aí claro, com 3 gols tomados em casa, tentando uma recuperação e claro, a consequente aí, classificação na Copa do Brasil. Falando do Palmeiras, vamos já começar aí com as informações do Palmeiras, que no meio da semana empatou fora de casa com o Flamengo, um bom resultado. O Palmeiras que chegou a virar a partida e acabou sofrendo empate, e teve como destaque aí o goleiro Jailson, aparecendo aí entre os titulares da equipe do Palmeiras. O Jailson, que desde o ano passado foram cerca de 19 rodadas pelo Palmeiras como titular na meta do Palmeiras, ele não perdeu nenhuma partida. A única partida em que o Palmeiras perdeu no segundo turno foi para o Santos por 1-0, e que na ocasião quem atuou no gol foi o menino da base, o terceiro goleiro Vinícius, e o Jailson ele estava suspenso por conta do seu terceiro cartão amarelo. E claro que a entrada do Jailson na vaga titular no gol do Palmeiras acarretou também uma pequena desconfiança referente ao Fernando Praz. Ele, que não vinha fazendo boas partidas, acabou, além, claro, da má fase no gol, não era tão ruim assim, mas como ele já havia sido melhor, acabou sendo questionado, acabou coincidindo também com a reta final do contrato do Fernando Praz com o Palmeiras. E isso acabou ficando aí com uma pulga atrás da orelha, e as pessoas ficam na dúvida se Fernando Praz irá continuar ou não no Palmeiras. Aos 39 anos de idade, o Praz ele tem vínculo com o Palmeiras apenas até o final desta temporada e, portanto, já está livre para assinar com outro clube. Em diferentes ocasiões, o experiente goleiro já manifestou o desejo de ampliar seu contrato com o time palestrino. O diretor de futebol, Alexandre Matos, considera o momento inadequado para negociar, já que o Palmeiras ainda oscila dentro de campo. Segundo o dirigente, o clube também não iniciou tratativas com os outros atletas com contrato até o final da temporada, como Egídio e Zé Roberto. Tudo ao seu tempo, disse nele na semana passada. Confirmado como titular pela comissão técnica, então chefiada por Eduardo Batista, Fernando Praz iniciou a temporada de maneira bem sucedida, mas passou a apresentar falhas em algumas partidas, como nos jogos contra o Atlético Tucumã, São Paulo e Coritiba, já sob o comando de Cuca. Antes da partida diante do Flamengo, Praz falou rapidamente sobre a perda da titularidade e disse que havia conversado com Cuca. O técnico considera a posição do goleiro diferenciada e, para evitar qualquer tipo de instabilidade, promoveu a substituição após o triunfo sobre o Vitória, evitando que o camisa 1 ficasse como vilão. Colocado no banco no Rio de Janeiro, Fernando Praz viu uma atuação segura de Jailson na Ilha do Urubu. O novo titular da meta até defendeu um pênalti cobrado por Diego no segundo tempo e dedicou o lance ao antigo dono da posição. Contratado no final do ano de 2012, Praz tem 237 jogos pelo Palmeiras e é o 8º na lista de goleiros que mais defenderam o clube, atrás apenas de Leão, com 620, Marcos, com 533, Valdir Joaquim de Moraes, 480, Veloso, 456 jogos, Oberdan, 353, Sérgio, 333 e Gilmar, 289. De pênalti, ele marcou o gol do título da Copa do Brasil em 2015, na final diante do Santos. Na campanha rumo ao título do Campeonato Brasileiro de 2016, com o Fernando Praz lesionado, Jailson ganhou a posição de Wagner e participou de 19 partidas, com 14 vitórias e 5 empates. O goleiro de 36 anos, ainda invicto na Série A, ele ainda não perdeu na meta do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2018. O Palmeiras, que neste domingo enfrenta o Sport, terá o Jailson como titular novamente na Arena Pernambuco. Então aí o Palmeiras já com mudanças no gol. O Palmeiras que amanhã irá enfrentar o Sport aí com 5 desfalques. O principal desfalque aí é o atacante William Bigode, que ficará cerca aí de 4 a 6 semanas após uma lesão na coxa na última quarta-feira. Além também de não contar com o Michel Bastos, entre outros jogadores também, o Mina, que não irá atuar
diante do Sport que vem com tudo, vem de uma goleada aí por 4-0 em cima do Atlético Goianiense, num jogo horrível, debaixo de muita chuva, o campo praticamente alagado, e o Sport conseguiu, o Sport do professor Lucha, que tá aí chegando, subindo nas tabelas aos poucos, e recebe o Palmeiras amanhã na Arena Pernambuco. O Palmeiras, como eu já havia informado no primeiro bloco, que essa semana teve aí problemas com o treinamento. O Palmeiras ele iria treinar, se preparar aí durante a semana no centro de treinamento do Náutico. Porém, devido às fortes chuvas lá, acabou que o CT ficou inundado, os demais CTs da região ali ficaram inundados, encharcados, os campos sem condições de treinamento, e o Palmeiras acabou tendo que ir para outra região treinar então aí no resort, onde era o hotel onde o Palmeiras ficou hospedado, e acabou tendo que improvisar um campo para que pudesse treinar. Então foi uma ocasião, claro, devido à chuva, isso até mesmo os próprios clubes da região ali tiveram dificuldades para treinar, e obviamente que o time de fora teria as mesmas dificuldades. Então não tem nada a ver, de repente alguém pode pensar que seja alguma coisa causada pelos times lá do Nordeste, não tem nada a ver, é uma situação devido ao tempo, que choveu muito. Quem viu os lances do gol ou acompanhou o jogo do Sport, viu realmente a situação do gramado, e mesmo com toda essa situação, o Sport conseguiu mostrar um bom futebol, e amanhã recebe o Palmeiras aí para mais uma partida que, claro, é decisiva. O Palmeiras, e de certa forma o Cuca já informou que pretende sim focar mais na Copa do Brasil e Libertadores, não abrindo mão, claro, do brasileiro. Isso acho que é cedo demais para um clube decidir abrir mão do Campeonato Brasileiro, mas aí tudo indica que o Palmeiras ele irá seguir mais forte na Copa do Brasil e Libertadores, não deixando o brasileiro de lado, como eu disse, mas sim focando mais com um time melhor dentro da Copa do Brasil. Continuando com as informações, falando agora do Corinthians, o líder Corinthians, que acabou ficando um pouco aí com a pulga atrás da orelha nas duas últimas partidas, 2 empates, empatou com o Atlético Paranaense em casa, empatou com o Avaí fora de casa, e amanhã tem uma missão difícil diante do Fluminense lá no Rio de Janeiro, no Maracanã. O Corinthians aí que tinha uma vantagem de quase 12 pontos, agora caiu para 6 e agora passa a sofrer os problemas de lesão. Não é o fim do mundo, obviamente que não. O time do Corinthians é muito consistente, o grupo é muito consistente, todos os jogadores que entram atuam da mesma forma dos que saem, e isso, claro, não deve ser um problema para o técnico Fábio Carille. O Corinthians que ele segue com os desfalques, e ele terá uma sequência sem força máxima, já que o Jadson acabou sofrendo com uma lesão e ficará cerca aí de um mês fora da equipe. Sem o Jadson, que fraturou 2 costelas e deve ficar fora do time por cerca de 30 dias, e Pablo, que segue com uma contratura muscular na coxa direita, o técnico Fábio Carille vai ter dor de cabeça para escalar o Corinthians para o jogo deste domingo às 16 horas contra o Fluminense. Apesar de ocupar a liderança do Campeonato Brasileiro, o time alvinegro vem sofrendo com desfalques na competição. A formação considerada ideal, que seria com Cássio, Fagner, Pablo, Balbuena, Guilherme Arana, Gabriel, Maicon, Rodriguinho, Jadson, Romero e Jô, só foi repetida por Carille em 4 partidas de 15 já realizadas. Com a escalação ideal, o Corinthians venceu 2 jogos e empatou outros 2. A estreia no Brasileirão, inclusive, foi com a equipe titular, e o Clube Paulista ficou no empate por 1-1 com a Chapecoense, jogando em Itaquera. O time alvinegro só voltou a repetir os 11 jogadores na 9ª rodada, quando venceu o Bahia por 3-0. Já no clássico contra o Palmeiras, no Palestra Itália, Carille escalou força total e venceu por 2-0. A última vez que o Corinthians entrou em campo com a formação perfeita foi no jogo da última quarta-feira contra o Avaí. A equipe de Carille acabou perdendo 2 jogadores ainda no primeiro tempo. Pablo com dores musculares e Jadson com lesão na costela deram lugar para Pedro Henrique e Marquinhos Gabriel, respectivamente. O meia Rodriguinho comentou sobre a baixa de Jadson e explicou o que muda com a saída de seu companheiro de meio campo. A flutuação, porque o Jadson é um cara que vem por dentro e a gente consegue fazer superioridade numérica muitas vezes. Se não for um jogador que tem essa mesma condição, a gente vai explorar mais os fundos do campo para poder fazer com que a bola chegue mais na área, analisou aí o meio-campista do Corinthians. O técnico Fábio Carille terá apenas 2 dias para decidir quem irá assumir a vaga de Jadson.
Reserva imediato, Marquinhos Gabriel recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Avaí e cumprirá um jogo de suspensão automática. À sua disposição, o treinador tem Giovanni Augusto, que é um problema aí no Corinthians, que não consegue jogar um bom futebol. Cleison, que veio da Ponte Preta, fez uma outra partida boa aí quando atuou, quando entrou no segundo tempo. Cleiton e Pedrinho. Cleiton, que veio do Atlético Mineiro, que ainda não mostrou o seu futebol, e o Pedrinho, menino da base aí, claro, uma das grandes esperanças da base do Corinthians para gerações futuras para o time de Itaquera. Com poucas chances no time corintiano nessa temporada, Giovanni Augusto é quem possui futebol mais similar ao de Jadson. Mesmo não estando jogando bem, as suas características são mais próximas das do Jadson. Já Cleison e Cleiton são geralmente aproveitados por Carilli nas beiradas de campo, enquanto Pedrinho, jovem da base, costuma atuar no ataque. O Fábio deve decidir ainda. Existem vários jogadores que podem tomar essa vaga de Jadson. Será uma disputa sadia. A respeito de Cleison e Pedrinho, o Cleison é um jogador de mais velocidade e que vai muito para o drible. E Pedrinho é o mais armador, mas tem também o lance pessoal. De toda forma, quem ele escolher, estaremos bem servidos. Tem outros jogadores que podem assumir essa posição e cabe ao Fábio decidir, acrescentou o Rodriguinho. Já a possível vaga deixada por Pablo não deve tirar o sono de Carilli. O jovem Pedro Henrique deve ser o escolhido para formar dupla de zaga com o paraguaio Balbuena. Então essa informação do Corinthians para essa rodada diante do Fluminense no Maracanã. E o Corinthians que agora começa a sua, digamos, sofrer. Não vou ficar polemizando aqui dizendo que o Corinthians, como tô vendo muita gente na imprensa já torcendo para isso, na verdade, que eu acho errado como profissional da imprensa. Não devemos escolher um lado que não seja o lado do jornalístico, o lado do futebol em si. E claro, o Corinthians, essa é uma situação natural dentro do futebol. Você tem ali o seu elenco, você tem o seu time, você faz as suas partidas ao longo do ano. E como até essa semana acabei vendo uma entrevista do gerente de futebol do Corinthians, acabei até fugindo o nome dele aqui, e ele dizendo sobre a questão do Corinthians há 7 meses, que o Corinthians não tem um problema disciplinar, não tem um problema técnico na equipe, que fosse preciso afastar determinado jogador, que fosse preciso aí operar determinado jogador por um tempo assim muito longo. Então isso é claro, uma hora isso acontece, isso é impossível, é um campeonato longo, é uma temporada um pouco apertada aqui no Brasil, como todo mundo sabe. O Corinthians aí que disputa a Sul-Americana também, estava disputando a Copa do Brasil no início da temporada, então a gente sabe que o desgaste é muito grande para os jogadores, é um desgaste muito grande para todo mundo, e uma hora chega esse momento em que você tem lesões, e aquele que entra no lugar do lesionado vai ser suspenso em algum momento, porque ele vai ter uma sequência de jogos e pode acontecer de 3 cartões amarelos, um vermelho, então essas coisas vão acontecer também, e uma hora isso vai chegar e o time ele vai ter que se reestruturar e conseguir se levantar a partir disso aí. Sabemos que o Corinthians ainda segue na liderança com 6 pontos, como eu já havia informado, só que ainda o Corinthians ele segue como líder e os demais times que estão vindo atrás na tabela, assim como vem o Grêmio, Flamengo, o Santos, não podem se dar ao luxo de tropeçar. Não adianta torcer, como disse até mesmo o próprio Renato Gaúcho, depois ele acabou até se retificando, se desculpando aí com o Corinthians referente à sua declaração, que ele havia dito que o Corinthians iria despencar. Despencar, que ele quis dizer, ele até corrigiu, não há por que polemizar isso também. Ele disse que ele quis dizer que o Corinthians não ia manter o mesmo ritmo até o final. E isso é fato. Não vai manter o mesmo ritmo até o final, da mesma forma com que o Grêmio também não vai manter o mesmo ritmo, com que o Flamengo já não consegue manter o mesmo ritmo, com que o Santos, que está chegando ali, também não consegue, o Palmeiras, que não se acerta, também não vai conseguir. O que pode, em algum momento, acontecer é do Corinthians realmente começar a tropeçar e, de repente, o Flamengo se acerta de uma vez e dispara, assim como o Corinthians disparou, ou o próprio Grêmio, ou o Atlético Mineiro agora, que trocou de treinador, ele dispensou o Roger Machado e acabou contratando o ex-treinador da seleção olímpica, o campeão com a seleção olímpica, o Nicali, e pode ser que o Atlético Mineiro, com o elenco que tem, possa aí também subir na tabela, mas acho muito difícil. O Campeonato Brasileiro, eu acredito que já tem estagnado ali os 4 primeiros e vai seguir até o final esses 4 ali em cima. E
Os demais eles vão brigar ali pela quinta, sexta colocação para vaga ali na pré-Libertadores da América. E continuando agora com as informações aqui, vamos falar do Santos. O Santos que na última rodada também venceu a Chapecoense em casa com o gol do argentino Vecchio, um gol ali praticamente sem ângulo, e ele acabou fazendo o gol da vitória do Santos. No Santos que esta semana ele acabou contratando o Matheus Jesus, que era da Ponte Preta. Ele já aparece no bid e ele poderá já estrear diante do Grêmio. Um confronto direto aí do Santos diante do Grêmio. O Matheus Jesus apareceu no bid, o boletim informativo diário da CBF nessa sexta-feira, e já está livre para estrear pelo Santos. A primeira partida do volante, porém, só deve acontecer no próximo dia 30, no duelo do time alvinegro contra o Grêmio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ter sido anunciado oficialmente somente na última quinta, o jovem de 20 anos já vem fazendo atividades no CT Rei Pelé desde o último sábado. Mesmo assim, ele ainda precisa de mais uma semana para adquirir a forma física ideal. Emprestado pelo Estoril de Portugal até o fim da temporada, Matheus Jesus também estava na mira do rival São Paulo, que acabou levando aí o famoso chapéu do Santos. Ele será apresentado oficialmente na próxima segunda-feira. Ex-Ponte Preta, o volante chega ao Santos para suprir a ausência de Thiago Maia, vendido ao Lille da França por 51 milhões de reais. Ele fica emprestado até o final de 2018, mas terá um valor de compra fixado em 1 milhão de euros, cerca de 3,6 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Então, Matheus Jesus, que chega aí, né, agora para suprir a ausência do Thiago Maia, que era um excelente volante aí da equipe santista, acabou sendo vendido para o Lille da França, que acabou levando até mesmo também o próprio menino, o Luiz Araújo do São Paulo. O São Paulo que essa semana acabou também tendo até uma cogitação da contratação do zagueiro Gustavo Henrique do Santos, e que não foi concretizado. O Santos inclusive disse que ele não está à venda, ele já está próximo aí de voltar à equipe titular do Santos. Ele estava afastado por uma lesão, já está muito próximo de voltar. Modesto também, que essa semana ele acabou encerrando algumas polêmicas e confirma aí comissões múltiplas em venda do Thiago Maia, essa questão chata do futebol brasileiro, que acaba ficando com essa situação de empresários, comissão, entre outras coisas, que acabam incomodando o futebol brasileiro e atrapalham de fato o futebol brasileiro. Continuando com as informações, agora falar do São Paulo. O São Paulo que essa semana acabou vencendo, depois de 9 partidas sem vencer. O São Paulo venceu o Vasco por 1-0 no Morumbi. O São Paulo que esse final de semana, na próxima segunda-feira, recebe o Grêmio, né? O São Paulo que jogará na segunda, receberá o Grêmio e claro, tem uma missão difícil, segurar o Grêmio aí que está brigando pelo título, e o São Paulo precisa vencer para que possa espantar de vez essa fase ruim, essa possível chance de rebaixamento. O São Paulo que perdeu essa semana a contratação, como acabei de falar aqui, do Matheus Jesus, volante aí do Santos, que agora vai atuar pelo Santos, e também ficou de contratar o zagueiro, estava aí atrás do zagueiro Gustavo Henrique do Santos, e o Santos declarou que o zagueiro não está à venda. Então o São Paulo acabou ficando aí sem a contratação do zagueiro, um setor aí que o São Paulo realmente precisa. E o São Paulo, que claro, essa semana fechou uma contratação aí que foi espetacular, uma contratação que todo mundo não esperava, porque o São Paulo ele trabalhou certinho ali, quietinho no seu canto, e fechou com o Hernanes, que é considerado a luz no fim do túnel para o torcedor são paulino. Como quem não quer nada, quando muita gente ainda está forçando a abrir os olhos para sair do cobertor nesse frio absurdo, o São Paulo anunciou a volta de Hernanes, daquelas contratações que animam o torcedor, tanto pelo futebol quanto pela identificação do jogador. O interesse São Paulino no meia não é novidade. Em janeiro, quase o casamento foi reatado, mas os milhões chineses falaram mais alto. Por lá não foi aproveitado, as vagas de estrangeiros na maioria dos jogos eram preenchidas pelo meio-campista Bibia e pelos atacantes Gervinho, Lavezzi e Aloísio, outro que poderia voltar para ontem. Após 6 meses e pouquíssimos jogos, vai deixar o Oriente. No São Paulo, Hernanes vai encontrar uma casa muito mais desarrumada do que quando saiu pela porta da frente.
Nesses 7 anos foram muitas desilusões, discussões internas e muitas decepções. Nosso profeta não está acostumado com essa zona e será uma figura importante para tentar nos tirar da incômoda situação. No seu auge, no Morumbi, foi jogando como volante ao lado de Richarlison ou Jean, agora terá mais espaço para brilhar. Petros e Jusilei formam uma dupla estável e de muita qualidade, o que não obrigará Hernanes a ter que se matar para marcar. Poderá de forma mais tranquila atuar em um setor mais avançado, se preocupando em fazer a bola chegar no ataque, e convenhamos, é um dos nossos grandes problemas. Dos nossos, claro, que a gente diz do São Paulo. A tendência é que os chutões e os passes errados diminuam. Então, com a chegada do Hernanes, o São Paulo passa aí a ter uma volta melhor de meio campo, um passe melhor no meio campo, um chute de longa distância, coisa que o São Paulo não tinha. Todo mundo sabe aí que o São Paulo perdeu muito na questão do chute de longa distância. O São Paulo perdeu muito também na questão de cobranças de falta. E isso agora, claro, o São Paulo volta a ter uma vantagem nesses aspectos. E o São Paulo, que recebe o Grêmio então na segunda-feira, só passando aqui a tabela para vocês. Então, o Campeonato Brasileiro segue o seguinte: o Corinthians segue como líder com 37 pontos, seguido aí de Grêmio com 31, Santos com 27 e Flamengo na quarta colocação com 25 pontos, fechando aí o G4. Na sequência, Sport com 24 pontos, o Sport aí que tá chegando, Palmeiras com 23, Botafogo também com 23, Cruzeiro com 22, Fluminense com 21 pontos na nona colocação, o Vasco na 10ª colocação com 20 pontos, Atlético Mineiro na 11ª também com 20 pontos, o Bahia em 12º com 19 pontos, o Coritiba em 13º com 19 também, a Ponte Preta em 14º com 18 pontos, a Chapecoense em 15º com 18, Atlético Paranaense em 16º com 17, São Paulo em 17º com 15, Avaí com 14 pontos na 18ª, o Vitória com 12 e o Atlético Goianiense, o Lanterna, com 8 pontos. Essa é a tabela do Campeonato Brasileiro. E essas foram as informações do nosso Rede Links Esportes de hoje. Semana que vem a gente volta com mais informações para você da Copa do Brasil, que tem os seus jogos de volta no meio da semana, e claro, com as informações do Campeonato Brasileiro e dos preparativos para a próxima semana, que já voltam aí os jogos da Libertadores da América. A Libertadores da América que segue aí nas suas oitavas de final, e a Copa do Brasil também que encaminha. Semana que vem a gente volta.